declaração de líder no grande expediente, vereador Lucas Caniato, do PT. Obrigado, vereador Edson da Rosa. Eu queria pedir a atenção dos colegas, porque eu acho que o assunto é um assunto da cidade, é um breve relato da ida até o Rio de Janeiro, em nome da Frente Parlamentar, em acompanhamento da Codeca. Mas antes disso, só queria dizer que o vereador Edson da Rosa cumpria um papel aqui, cumpre, né? Eu acho que uma espécie de griot, vereador Edson da Rosa, né? O senhor é um homem sábio e gosta mais de ouvir do que falar. E nós que já nos conhecemos há tantos anos, e eu sou um cara do amor, e quem ama briga bastante, né? Então eu brigo e amo e brigo e... Quando a gente ama, a gente briga, não é isso? Entendendo? Então... E já briguei muito com o vereador Edson da Rosa, no bom sentido, no passado. E quando eu estive à frente da presidência, o vereador Edson da Rosa, com toda a sua delicadeza e sensibilidade, se colocava à disposição, dava ideias. Então, acho que muito do trabalho que vem sido realizado, das coisas positivas, tem a sua mão e eu tenho certeza que o senhor vai levar para o SAMAI. Mas, colegas, rapidamente, porque eu sei que nós já avançamos no tempo e em razão... da correria hoje, eu quero fazer um relato sobre a minha ida quarta-feira da semana passada até o Rio de Janeiro. Nós, conversando aqui, o tema da limpeza urbana, o tema da Codeca, é um tema caro para a nossa cidade, vem e volta, né? Enfim. E nós nos demos conta que, vereador Sandro Fantinel, que a cidade do Rio de Janeiro tem uma Codeca. Tem uma Codeca em que sentido? A Conlurb é uma empresa de economia mista que tem mais ou menos a mesma idade da Codeca. Nós temos o quê? 550, um pouco mais, um pouco menos biohabitantes. Rio de Janeiro tem 6 milhões. Então, com a devida vênia, são 10 vezes maior que a nossa cidade. Mas são proporções interessantes para nós avaliarmos. Nós tivemos numa reunião na sede da Conlurb, no Rio de Janeiro, no bairro da Tijuca, com o diretor-presidente Renato e toda a diretoria da empresa. Nós, eu, vereadora Rose Frigeri, que também está cumprindo outras agendas lá, o diretor Barcarolo, e eu quero dizer que o Barcarolo foi um baita companheiro dessa nossa missão, e demonstrando também uma abertura do Poder Executivo em estar lá conhecendo essas experiências. O Henrique, ex-vereador suplente dessa casa, né, conhecido como Queixo, que hoje está na federação, e a Iva, que é presidente do Sindilimp. Eu não quis preparar uma apresentação muito detalhada, mas eu quero trazer alguns números para os colegas terem a noção. A Conlurb tem 20 mil trabalhadores. Desses 20 mil, cerca de 11 mil atuam na limpeza urbana. Eles se identificam com o termo GARI. A dificuldade que a Codeca tem em Caxias é o custo. E aí vejam, colegas, a iniciativa privada muitas vezes apresenta um custo mais barato e vejam, vários de vocês, vereadora Daiane trouxe aqui o exemplo de apresentar um buraco que a terceirizada da SAMAI, eu acho que foi isso, esse buraco que a senhora apresentou, não sei, mas nós temos um problema na SAMAI que contratou uma terceirizada. E contratou porque o valor era mais barato e porque o parecer jurídico entendeu que não podia ser a Codeca. E aí, há um estudo, inclusive, que fala do dump social. Por que as empresas da iniciativa privada, muitas vezes, apresentam um valor mais barato que uma empresa de economia mista? Nas costas dos trabalhadores e sem ter a competência que uma empresa de economia mista tem. Lá no Rio de Janeiro, o prefeito Eduardo Paes, que não é do meu partido, em que pese o PT ser da base do governo, enfrentou essa discussão e conseguiu pacificar, junto com o Tribunal de Contas, de que a Codeca Carioca Fluminense, a Conlurb, realiza um valor até 30% mais caro que a iniciativa privada. E a qualidade é muito maior. E aí, pasmem, vereador Iago, a Conlurb não recebe nenhum aporte financeiro da prefeitura. Por quê? Porque a Conlurb é responsável pela limpeza das escolas, são 1.100 escolas da cidade do Rio de Janeiro, eles fazem 500, estão trabalhando para fazer 500. Da saúde, a Conlurb faz a limpeza e higienização dos hospitais municipais, que são 5, e das UBSs.
No termo da limpeza urbana, nós avançamos muito, nós temos coleta seletiva, nós vamos trazer o Barcarolo aqui, vamos fazer uma reunião pública para tratar sobre isso. Mas o Rio de Janeiro recicla só 10% do lixo. Então, para eles é um pouco mais fácil, porque a maioria do material, do seletivo, vai para aterro. Porém, vereador João Wes, o senhor que é visionário, o que a cidade do Rio de Janeiro fez para enfrentar lixões em toda a cidade? 30 ecopontos. Mas os ecopontos dele não são como o ecoponto que nós temos lá na Codeca, que as pessoas podem ir lá e levar seus móveis. Ecoponto é para botar móvel, é para botar, inclusive, lixo, gesso, lixo de construção. Caliça, exatamente. Com uma usina nesses ecopontos. Tem lá uma máquina que faz a compactação e eles, através da educação ambiental, solicitam que as pessoas levem, porque é muito mais barato botar um ecoponto com uma usina do que ter que recolher 6 vezes por dia em lugares de maior densidade. Nós estamos falando do Rio de Janeiro no Complexo do Alemão, que tem mais de 100 mil pessoas e 40% do território não sobe o caminhão. Mas lá na base do Complexo do Alemão tem um ecoponto, como tem no Vidigal e tem outros, pelos desafios que a cidade tem. Vejam, a Conlurb faz os eventos todos que nós gostamos de ver na televisão, né? Quem é que faz Rock in Rio? Conlurb. Réveillon, Conlurb. Bloco Carnaval, Conlurb. Então, são questões pacificadas de uma empresa que tem mais um bi de receita para essa cidade de 6 milhões de pessoas, mas que, como o município, né, poder público municipal, direciona legalmente pacificado grande parte do serviço de limpeza urbana para a Conlurb, não precisa fazer aporte. Então, são exemplos interessantes, eles nos receberam muito bem. O tema da segurança alimentar, a vereadora Marisol que tem à frente, eles criaram uma legislação específica municipal em que a Conlurb recolhe os alimentos, esses que são próprios para alimentação, mas não estão mais em condição de venda. A Conlurb recolhe, limpa e direciona para as cozinhas solidárias. Conlurb faz isso. Então, são pontos interessantíssimos que tem. Eles regulam o mercado, por exemplo, vereador João Wes. Empresas de limpeza urbana, há uma legislação municipal, as empresas se cadastram na Conlurb. Elas só podem prestar esse serviço. Então, ela é uma espécie de regular e qualificar o mercado. É tudo a Conlurb que faz. Então, nós acordamos lá que a reunião, nós reunimos também com a federação e o sindicato. Eles enfrentaram um problema na questão da carga horária, etc. Mas no Rio de Janeiro as pessoas têm orgulho de ser gari. As pessoas têm orgulho, elas saem na rua e as pessoas estão com o uniforme, aquele uniforme vermelho do carnaval, o gari sorriso, que todo mundo conhece. E lá no Rio de Janeiro, para garantir a questão da assiduidade das pessoas que trabalham diretamente com lixo, pelo acordo coletivo, eles ganham 30 tickets de alimentação, de R$40 cada um. 30. Se o mês tem 28, 31, se os dias úteis são 20, eles ganham 30, justamente nesse compromisso do trabalho que é de excelência. 1.000 veículos tem a Conlurb, 1.000 veículos. Esses veículos são locados. No Rio de Janeiro não se fala de comprar veículo, se loca a frota. Até porque na locação eles têm um estudo que a manutenção, que o imposto, que o seguro fica muito mais barato. Numa complexidade enorme daquela cidade, né, de dividir todas as áreas, todas as zonas. Então, foi oportuno e acordamos, colegas vereadores e vereadoras, que traremos o presidente da Conlurb, o diretor de limpeza urbana e o sindicato para Caxias para uma reunião pública que vamos convidar a todos e a todas, prefeito Adiló, a direção da Codeca. O Barcarolo teve visitando uma empresa que presta serviço para a Conlurb, em que os caminhões são movidos a biogás, já que em vários dos aterros eles já transformam, né, o material em biogás que vira combustível. Então eu quero dizer que, e concluo, a exemplo da Conlurb, é possível ter uma empresa de economia mista autossustentável,
com medidas efetivas que ampliem a sua receita, que dignifiquem o trabalho, valorizem e dêem condições de trabalho aos trabalhadores e trabalhadoras. Então, nós vamos em busca, traremos aqui a direção da empresa no momento, acho que para junho, provavelmente, já se comprometeram, para fazer essas trocas de experiências. Concluo dizendo que o Barcarolo ficou muito feliz e se demonstrou muito receptivo nessas ações. Enfim, conto também com o apoio de vocês e com a participação para nós encontrarmos alternativas e fortalecimento da Codeca aqui em Caxias do Sul. Muito obrigado. Obrigado, vereador Lucas. Próxima vereadora inscrita, a vereadora Sandra Boneto.